A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu ao Ministério da Justiça uma investigação sobre supostos ataques de ódio na internet, depois de ter usado no último domingo uma aeronave da Força Aérea Brasileira para ir à final da Copa do Brasil em São Paulo. As ameaças teriam começado depois que a ex-assessora da ministra, Marcelle Decotet, fez uma publicação com ofensas à torcida do São Paulo depois do fim do jogo contra o Flamengo. Marcelle foi demitida do cargo depois do episódio. Aniele também solicitou ao ministério comandado por Flávio Dino escolta da Polícia Federal. Ana, na noite dessa quinta-feira, o ministro confirmou por meio das redes sociais, está aí então na rede social X, né? Recebemos o ofício da ministra Aniele sobre ameaças e agressões. Já encaminhei ao diretor-geral da Polícia Federal para as providências imediatas cabíveis, fecha aspas, está aí tweet de Flávio Dino. Essa publicação é de ontem, Ana. Pois é, não, como se não bastasse o dinheiro do pagador de impostos, né, gasto num jatinho da FAB, como sabemos que um voo desse custa de 70 a 80 mil reais, agora nós vamos pagar um aparato de segurança extra para a ministra, além daquele que todos os ministros já têm. Nós vamos pagar um aparato extra, porque a verdade é que ela, como figura pública, como uma autoridade pública, não aceitou a legítima indagação da população das razões dela ter usado um avião particular da FAB, pago com dinheiro do pagador de impostos, para assinar um suposto documento numa final de campeonato de futebol que, coincidentemente, o time do coração dela estava jogando. Ela não usou o aparato do gabinete de segunda a sexta para assinar o tal documento, ela não fez nenhuma celebração em torno deste suposto documento, foi só no dia do jogo da final, ela até poderia ter feito isso, né, mas que pegasse um avião de carreira, assim como o próprio ministro dos Direitos Humanos fez, pegou um avião normal de carreira, pagou a passagem com verba do gabinete, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, foi até o jogo, voltou, não. Mas a outra deslumbrada do desgoverno Lula teve que gastar R$ 70 mil num avião da FAB e agora está indignada porque a população questionou o que a senhora está fazendo com o meu dinheiro. Pois é, Alexandre, a sensação que dá é que a ministra Aniele Franco está incomodada em prestar contas à sociedade, né? O que ela foi fazer com o avião da FAB, pegou uma carona para assistir o jogo aí no último domingo aqui em São Paulo. Pegou a carona e deu carona para as assessoras, né? E aí a gente viu que essa assessora para assuntos estratégicos, meu Deus, é um negócio grande, né? Que se chama Marcelle Decotet. Aí eu disse, puxa, francesa, mas como é que ela disse que torcida branca descendente de europeu safade? E ela é gaulesa, pelo jeito, com esse nome Marcelle Decotet. Aí eu fui ver, é Marcelle Decotet da Silva. Aí eu me pergunto, por que ela omite o da Silva? Preferiu ficar com o sobrenome europeu safade? Pois é, porque essas coisas ridículas assim é que levam a população a achar que está sendo feita, estão debochando de mim. O contribuinte, o pagador de impostos, deve estar debochando de mim, estão lá empolgadíssimos, estamos num avião da Força Aérea Brasileira, portanto somos autoridade. Vocês aí vão ter que ir de ônibus se quiserem ver o Flamengo lá no Morumbi. Mas a gente vai de jatinho, que é pago pelo contribuinte. E aí provoca essa reação, né? Eles adorariam que o povo fosse absolutamente passivo. Como foi passivo quando houve uma campanha maciça para dar pânico nas pessoas naquele fique em casa horroroso, né? Mas, felizmente, o povo dorme, fica assustado, mas depois acorda.
Carlo Cautio, essa história está dando o que falar, muita polêmica, acabou com a exoneração da assessora Daniele Franco. Vou ver se eu consigo pronunciar como fez Alexandre Garcia, Marcel Decoté da Silva. Como bem disse Alexandre Garcia, ela oculta, né, o da Silva. Interessante, né? Curioso, no mínimo, né, Carlo? Não, pois é, né, Paula? De novo, sempre o pouco vocabulário que essa turma tem. Tudo é discurso de ódio, mesmo que pedir prestação de conta de dinheiro público também é discurso de ódio. Então, já que discurso de ódio deve ser combatido, já que pedir onde vai o meu dinheiro é discurso de ódio, vulgo, fiquem calados. Eu sei muito bem como usar o seu dinheiro e vocês não merecem nenhum tipo de explicação. Mas só para terminar a última fala da Paula e do mestre Alexandre Garcia, de fato aqui a defesa a priori de qualquer tipo de crítica ou de pedido de explicação, seja no caso da ministra Aniele Franco, seja agora a gente falou da deputada que falou do golpe de suposto golpe de 1.500, qualquer coisa se fale ou se faça, a priori eles têm razão. Não é possível questionar ou perguntar ou pedir ou saber o que está sendo feito, de novo, com recursos que vêm, porque são meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro que vem do nosso trabalho, porque o Estado não produz nada. Quem produz são os trabalhadores e as empresas. Aliás, as empresas e os trabalhadores nessa ordem, os empresários e os trabalhadores. Então, de fato, é bastante... também esse caso, acho que é constrangedor ver tudo isso acontecendo, mas o fato que eles estão continuando a falar desse assunto publicamente, evidentemente, está incomodando e muito a turma lá em Brasília. O fato da assessora Marcelle Decoté ter sido exonerada é pouco, ainda é pouco, porque é impossível que a ministra Aniele Franco não soubesse o que esta assessora estava fazendo, escrevendo, debochando, sendo racista também, até destruindo a língua portuguesa, evidentemente, lembrando o Safadi, né? Porque é assessora estratégica, ou seja, é uma direta colaboradora. E também agora estão sendo analisadas as contas do Ministério. E estamos vendo que o Ministério da ministra da Igualdade Racial, né, Daniele Franco, utilizou a maioria dos recursos por viagens, inclusive muitas delas pela própria assessora, feitas pela própria assessora especial da ministra. Então, ainda temos muito a cavucar, ainda temos muito a apurar nessa história. E provavelmente, pelo nervosismo que Brasília está demonstrando, essa história ainda não acabou. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Vamos acompanhar, né, Carlos? Silvio? Paula, olha, do ponto de vista da conduta da assessora, como nós dissemos aqui ao longo da semana, é impossível que a ministra Aniele Franco não soubesse que tipo de pessoa, que tipo de personagem ou qual era o comportamento da sua assessora especial e amiga, segundo publicações da própria imprensa, fazia na internet. Como assim a ministra não seguia no Instagram a sua amiga? Portanto, ela já sabia desse tipo de comportamento, e não só no dia da final, São Paulo e Flamengo da Copa do Brasil, no domingo, não. Porque também a própria imprensa publicou o comportamento dela anterior. As redes sociais foram utilizadas para preconceito, discurso de ódio, não é mesmo? Foram utilizadas para atacar os brancos, os europeus, apesar do seu sobrenome bem lembrado aqui pelo Alexandre. Veja bem, a ministra era conivente com tudo isso. Ela estava assistindo tudo isso passivamente, porque talvez para a ministra fosse uma conduta normal, que não era necessária nenhum tipo de reparo, de crítica ou de punição. Mas veja bem, alguém descobriu. Elas cometeram o absurdo de utilizar o dinheiro do pagador de impostos para assistir a final do time do coração da Copa do Brasil no domingo. E isso resultou numa repulsa da opinião pública pelo uso do dinheiro público inicialmente. E aí descobrimos que, ao mesmo tempo, elas estavam se divertindo e atacando de forma preconceituosa, racista, por que não? Vamos chamar pelo termo, porque afinal de contas o que ela praticou foi racismo nas redes sociais, não à toa foi acionada aqui no Ministério Público de São Paulo. Então, a ministra Aniele Franco era conivente, ponto. Este é o primeiro dado. O segundo dado, o caso não se esgota com a demissão da assessora. Tá já mais do que claro que foi inventada
essa agenda de combate protocolar ao racismo nos estádios, sendo que nós aqui, todos os programas, frisamos, é preciso combater de uma vez por todas e acabar com o racismo não só nos estádios, em todas as modalidades esportivas e em todos os ambientes e lugares da sociedade. Ponto, de novo, voltando à fita. Ela usou o dinheiro público, ela precisa devolver esse dinheiro. Ela precisa ressarcir os cofres públicos. Ela utilizou um jato da FAB, sendo que o domicílio eleitoral dela, conforme ela já se deixou filmar, andando numa motocicleta dentro de uma favela, é o Rio de Janeiro. Não tem ponte aérea Rio-São Paulo? Ou, na ausência de uma aeronave, por superlotação, ela não poderia pegar um ônibus? Ou um carro? Afinal de contas, ela deve ter, inclusive, motorista. Ela não poderia, não, ela quis utilizar um jato da Força Aérea Brasileira, cujo deslocamento é muito mais caro do que a aviação comercial. É o deslumbre, é o luxo, eu sou ministra, eu posso, mas não, esse dinheiro não era dela. Esse dinheiro é do povo. Portanto, acho que esse caso não se esgota. Eu me recordo que em 2008, uma ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, foi demitida durante a tal farra dos cartões corporativos, quando se descobriu o que o governo Lula, naquela época, Lula II, o segundo mandato, praticava com o cartão corporativo do governo. E a ministra era campeã de gastos. Parece haver ali alguma predileção por gastar muito dinheiro nesta pasta. Ela foi demitida até porque passou o cartão corporativo no free shop. E foi acionada para responder e ressarcir os cofres públicos. É o que deve acontecer com a Aniele Franco, que só está nesta cadeira porque carrega no seu currículo, vejam vocês, ser irmã da Marielle Franco. Só isso. Mas também, para finalizar, é a queridinha da velha imprensa. É impressionante, né? É impressionante o tratamento que estão dando a ela. Vocês já imaginaram um caso similar no governo Jair Bolsonaro? O que teria acontecido? Bom, só para trazer o registro aqui de uma espectadora no nosso chat, a Jocelina Pagano diz o seguinte: adoram gastar dinheiro do contribuinte. A atitude da assessora foi deplorável, uma afronta ao povo brasileiro. É preciso exonerar a ministra também. Vamos então acompanhar, Jocelina. Paula, Ana, oi. Lembrando que os nossos impostos também pagarão 6 prestações de R$41 mil a ministra Ana Moser, ex-ministra, que foi demitida, né? Sem pasta, sem ministério, mas com o bolso cheio do dinheiro do pagador de impostos.